Oi, gente, tudo bem? Estou trazendo a continuação dessa blusa, pessoal. No primeiro vídeo, eu trouxe para vocês a parte da frente, desde o início até esta parte que eu fiz esses retângulos em pontos, arroz simples e arroz duplo. E neste vídeo, eu vou trazer a parte da frente até acabar. A gente vai terminar a parte da frente, fazer as diminuições para a gola e arrematar os pontos. Como esta blusa não tem cava na manga, então a gente sobe reto nas laterais. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, vou deixar o link na descrição do vídeo. E vou também deixar o link de uma blusinha vermelha, que ela não tem gola, para ser mais fácil. Pode fazer também o outro modelo que é sem gola, é um decote canoa, super fácil de fazer. Eu tive que dividir, pessoal, esta blusa em vários vídeos, porque apesar dela ser muito fácil, tem vários detalhezinhos importantes que a gente precisa passar, então por isso que eu tive que dividir em vários vídeos. Mas é super fácil de fazer. Se vocês quiserem algo mais simples, então fazem essa blusa vermelha que eu comentei, que eu vou deixar na descrição o link, tá bem? No próximo vídeo eu vou colocar as costas e as mangas, e depois vai ter o quarto vídeo que vai ser com a gola. Assim até fica melhor para vocês encontrarem depois os vídeos, tá bem? Então, bora fazer, pessoal, essa blusinha maravilhosa, super fácil de fazer e com restinhos de lã, ficou super incrível, né? Bora pro vídeo. Então, agora tem que dar 6,5 cm a partir daqui. Já deu certinho, olha. Agora, eu já vou mudar o ponto pro ponto malha. Então, a gente vai, onde é meia, faço meia, onde é tricô, vou fazer meia, porque vai ficar assim. Então, vamos fazer toda essa carreira em ponto meia. E depois, já a próxima é toda em ponto tricô, como no início, tá bem, gente? Então, é só fazendo ponto meia até o final. Essa aqui é bem fácil, né? É só mudar o ponto completamente. Todinha em ponto meia, tá bem, gente? E a próxima todinha em ponto tricô. E aí, tá ficando assim, gente, ó, já vai ficar igual aqui, né? Tá bom? Então, agora eu vou fazendo, pessoal, porque agora, a partir daqui vai ser o ponto malha, que é uma carreira de ponto meia, outra carreira de ponto tricô. Vou seguindo reto. E daí, daqui a pouco eu paro pra mostrar pra vocês, quando a gente começar a fazer a cava da gola, tá bem? Eu não vou fazer cava da manga, vou deixar a manga caidinha. Mas eu vou fazer uma golinha bem bonita pra essa blusa. Mas se vocês quiserem seguir reto sem fazer gola, aí vocês seguem reto e depois arremata pra fazer uma gola canoa. Eu vou deixar o link na descrição. Como eu tinha comentado, esse outro modelo é bem mais fácil para os iniciantes. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, eu mostro também uma blusa verde, que é do mesmo modelo dessa vermelhinha, que eu vou deixar o link na descrição. Igual aquela, é mais fácil, não vai precisar fazer gola, tá bem? Aí vocês seguem fazendo reto. Então, já terminei aquela carreira, agora virei, e essa eu vou fazer todinha em ponto tricô, gente, olha. Tricô, tricô. Aí, eu já vou fazer um pedacinho aqui, mostro pra vocês do outro lado como tá ficando igual. A parte de baixo. E agora, eu vou seguindo, pessoal, vou me baseando nessa blusinha do meu filho. Quando chegar mais ou menos aqui... Assim, vamos começar a fazer as diminuições da cava do decote. Só vou mostrar para vocês, pessoal, como que ficou aqui a alteração do ponto. Terminei de fazer os retângulos, né, em ponto arroz simples e arroz duplo, e mudei para o ponto malha, para ficar igual a parte de baixo. Olha, pessoal, já tô medindo, já está quase na hora de começar a fazer a cava do decote, olha. Eu fui subindo, né? Fiz mais um pouco aqui. Nessa branquinha eu tinha começado a fazer a cava da manga, olha. Tirei 5 pontos desse lado e 5 pontos desse lado. Mas nessa amarelinha eu quero fazer ela reta, então vamos subindo reto, né? Nas laterais a gente não faz nada, sobe reto e começa a fazer só as diminuições no centro. Então, se for blusa de adulto, fazemos assim, do mesmo jeito. Nesta amarela não tem cava na manga, mas se for uma blusa com cava é mais fácil, porque a gente vai se baseando para poder começar a fazer a cava do decote. na metade, mais ou menos, olha. Assim, né? Então, aqui, como não vai ter cava na eu vou manga, me basear mais ou menos por essa também. Vou colocar assim. E vou medir mais ou menos assim, olha. Põe assim. E aí, a gente mede aqui, olha, a metade dessa cava. mas vocês, pessoal, tem que medir o braço da pessoa que vocês estiverem fazendo, ou da criança. Eu já tinha medido no meu filho essa blusinha branca, quando eu estava fazendo ela, e fui medindo no meu filho. Então, eu fui fazendo e fui medindo no meu filho. Aí, a gente coloca as agulhas mesmo embaixo do braço. E vai vendo se o comprimento está bom.
Quando já ficou bom, o tamanho que vocês querem, o comprimento certo, coloca um marcadorzinho para identificar que a partir daí vai ser a manga. Aí vocês pegam uma trena e vão medir o braço da pessoa que vocês estão fazendo. Coloca a trena mesmo embaixo do braço e vai dando a curvinha até chegar no ombro. Aí acrescenta uns 2 centímetros para não ficar a manga muito apertada. Assim já vai ser fácil identificar a hora de começar a fazer a cava do decote, mais ou menos a metade da medida do braço. Vou medir aqui os centímetros. Essa é uma blusa de criança, né, gente? Para blusa de adulto, depois vocês têm que ver que vai dar mais aqui, olha. Né? Aqui deu 16 centímetros, então vai dar mais ou menos uns 8, até aqui, mais ou menos, olha. Aí é a metade, né? Então, pro meu filho, no caso, deu 16 centímetros, gente. Então, eu sei que quando eu fizer a metade, né, que são 8 centímetros, eu já posso começar a cava do decote. Mais ou menos, pessoal, não precisa ser tão certinho assim. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. 8,5, 9, 8, 7,5. Tá bem, gente? Fazem direitinho esse cálculo para dar certo. Se vocês fizerem assim, pessoal, vai dar certinho. Vocês vão ver como depois, quando eu terminar, passa direitinho na cabeça. Tomando cuidado, se vocês subirem muito, a gola pode ficar um pouco apertada e depois não passa na cabeça. Mas também dá para subir mais e depois vai diminuindo mais pontos no centro, na hora que está diminuindo os pontos para a cava do decote. Então, das duas maneiras dá certo, pessoal, tá bem? E agora eu vou medir aqui, pessoal, porque eu quero que essa parte aqui esteja de acordo, em harmonia com essa parte de cima, eu quero que fique idêntica. Esta parte de baixo a gente tinha feito com 18 centímetros. E agora eu quero que essa parte de cima também tenha 18 centímetros. Aqui já deu 8 centímetros e meio. Só vou subir umas 2 ou 3 carreiras. Então, essa parte vai ter 18 centímetros. Sendo que 2 centímetros ainda é o comprimento da blusa. E mais 16 centímetros, que é o tamanho do braço do meu filho. Então, eu já subi um pouquinho mais, pessoal. E vou começar a fazer, então, as diminuições para a cava do decote. Já deu certinho na metade da medida do braço do meu filho. Se quiserem fazer como a blusa vermelha, só bem reto. A gente, então, tinha colocado 50 pontos. Vou deixar 20 pontos desse lado, 20 pontos desse lado, vou arrematar 10 pontos no meio. Geralmente eu deixo 10 pontos, pessoal, mas vai depender da linha e da agulha que vocês estão trabalhando. Se for linha bem fininha, pessoal, daí pode deixar mais pontos no meio. E se for uma linha bem grossa, pode deixar menos. Mas em geral eu deixo 10 pontos, 12. Se for para uma blusa tamanho G, aí eu deixo uns 15. Depende, pessoal. Então vai ser assim, a gente vai olhar e vai ver que vai ficar harmônico, mais ou menos a gola bem centralizada, né? E aí soma os pontos que ficaram, que sobraram, com o tanto que vocês vão deixar no centro, e divide o trabalho em 2, deixando a mesma quantidade em cada lado, né? Então, a minha tinha 50 pontos, tirei 10 do decote, ficaram com 40. 40 dividido em 2, fica 20 para cada lado. 20 pontos desse lado, 20 pontos desse lado, eu vou arrematar 10 pontos no meio. Muito fácil, gente. Já expliquei várias vezes aqui essa gola para vocês. Então, como ficaram 20 pontos de cada lado, faço aqui 20 pontos, meia. Fazemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá vendo? 20 pontos. Agora, vamos arrematar 10 pontos aqui no meio. É só pegarmos, então, 2 pontos juntos, como se fosse um ponto meia, fazemos os 2 pontos juntos, volta a colocar na agulha. 2 pontos juntos, volta a colocar na agulha. 2 pontos juntos, volta a colocar na agulha. 2 pontos juntos, volta a colocar na agulha, né? Só que eu não contei com vocês, mas vou contar agora aqui quantos que já deram, olha. 1, 2, 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Né? Agora, eu só vou conferir se tá certo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19,
20, tá certinho, né? Então, esse aqui que já tá feito, fica para esse lado, e vamos continuando trabalhando aqui em ponto meia até o final. Vai ficar 20 de cada lado e 10 no centro que a gente arrematou. Eu vou deixar o link na descrição, pessoal, das blusas de adulto que eu fiz pra mim. Vocês vão ver que é sempre igual. Tem outras técnicas também que a gente pode fazer a gola, pessoal, que a gente não arremata os pontos. Mas essa técnica é muito fácil, qualquer pessoa consegue fazer. Então, vamos continuando aqui, pessoal. Olha, muito fácil de fazer essa gola. Terminamos essa carreira normalmente. E vamos para a próxima em ponto tricô. Normalmente, a gente vai fazer a próxima sem alterar nada. E vamos começar a fazer as diminuições do lado do ponto meia. Então, aqui terminamos a carreira, vira e fazemos aqui a carreira em ponto tricô normalmente sem alterar nada. A única coisa que a gente vai fazer aqui nessa carreira vai ser amarrar um novelo de linha do outro lado para ir trabalhando o outro lado por separado. Então, essa carreira aqui é toda em ponto tricô. Quando chegar ali no meio, a gente vai ter que colocar um novo novelo. Então, já tô aqui quase chegando no meio. Como eu tenho pouca linha, pessoal, essa era um restinho de linha amarela que eu tinha. Olha, aqui já acabou, né? Eu vou fazer 2 novelos desse novelinho que eu tenho. Então, eu só vou tirar aqui, olha. Vou tirando aqui. Só para virar em 2 novelos. Que esse vai ser o restinho da lã amarela e só vai dar mesmo para fazer a parte da frente. A parte das costas eu vou fazer vermelha. Vou aproveitar todos os restinhos de lã, mas não foi eu que quis fazer assim, foi meu filho que pediu para fazer assim. Então, ele falou para eu fazer a parte da frente amarela, a parte De trás. vermelha, uma manga azul claro, azul turquesa e a outra manga azul royal. Vamos dividir aqui o novelo em 2. Acho que já tá bom. E vamos amarrar então aqui, olha, pessoal. Pego aqui a ponta do novelo, olha. E venho aqui. E vou fazer aqui um nozinho. Deixa essa parte assim um pouquinho comprida, para depois arrematar essa linha e não ficar nenhuma linha solta feia aparecendo. Eu faço só um nozinho mesmo, porque depois a gente vai arrematar essa linha, tá bem, gente? E vamos continuar então desse lado com esse outro novelo, olha. Continuamos toda em ponto tricô. E agora, vamos fazer, então, as diminuições, que vão começar com 3 diminuições, depois 2, depois 1. Só que eu não vou poder fazer as diminuições todas de um lado, já vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Então, essa carreira terminei normalmente, né? Com 2 novelinhos aqui, olha. Vamos trabalhar separadamente esses 2 lados, né? Então, agora, vamos arrematar 3 pontos desse lado, 3 pontos desse lado. Eu sempre uso essa técnica, pessoal, seja para blusa de criança, blusa de adulto. Sempre, 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 sempre igual. Então, aqui, comecei a fazer a carreira toda em ponto meia. E vamos diminuir na próxima, porque eu não posso diminuir os pontos desse lado. Então, aqui eu faço normalmente, olha, até o final, fiz normalmente. Vou começar arrematando desse lado aqui, olha. Aqui eu vou arrematar 3 pontos. E depois, só na próxima carreira, que eu posso arrematar mais 3 pontos do outro lado. Pego 2 pontos juntos e volto a colocar na agulha. 2 pontos juntos, já não preciso voltar a colocar na agulha. Então, deu 3 pontos aqui. Faço essa carreira até o final. E quando eu estiver voltando, pessoal, do outro lado, é que eu vou diminuir 3 pontos desse lado também. A gente não consegue, pessoal, arrematar os pontos do mesmo lado, porque a linha vai ficando pra cá, aí não dá. Então, vamos fazer assim, tá bem, gente? A gente arremata 3 assim, normalmente. Volta toda a carreira normalmente do outro lado. E também arrematamos 3 pontos do outro lado. Então, agora, eu vou fazer virando. Essa aqui, faço normalmente esse lado sem arrematar nada, porque eu já arrematei 3 pontos do outro lado, né? Então, eu vou fazer essa parte normalmente, sem diminuir nada, até chegar ali no meio. Aí, eu troco de novelo da outra parte e vou diminuir, então, também 3 pontos ali do outro lado. Então, já cheguei aqui no final, olha.
Já ficaram 3 pontos aqui. Vou arrematar também 3 pontos desse lado. Aqui tanto faz, pessoal, se vocês quiserem fazer 2 pontos meias ou 2 pontos tricô, para arrematar é a mesma coisa, olha. Tô fazendo aqui em ponto tricô, porque esse lado é o ponto tricô, ó. Já arrematei um, pego 2 pontos juntos, faço, volto pra agulha, 2 pontos juntos, faço. Já não precisa voltar pra agulha, continuo fazendo normalmente, olha. Então, essa técnica é sempre a mesma coisa, pessoal. Para blusa de criança, para blusa de adulto. Eu sempre faço assim, gente. Só se a linha é muito fininha e a gente tem muitos pontos na agulha, daí a gente arremata alguns pontos a mais. Por exemplo, se for uma blusa GG e a linha for muito fininha, aí dá para arrematar aqui uns 5, 6 pontos na primeira, depois vai vendo mais ou menos para ficar harmônico, tá bem, gente? Arrematei 3, né? Aqui já ficou completo. Agora, na próxima, eu vou arrematar 2. Só que vai ser a mesma coisa, não vou poder arrematar desse lado. Então, aqui vou fazer normal. Até chegar ali na outra, né? Faço essa carreirinha toda, normalmente. Pronto, já chegou aqui na próxima, ó. Agora, aqui eu arremato 2 pontos. Pego o meu outro novelo, né? Arremato 2 pontos desse lado. 1, 2. Continuo fazendo normalmente a minha carreira até o final. Aí, na próxima, vou ter que arrematar do outro lado 2 pontos também para ficar igual, né? Tá vendo, ó? Viro, faço aqui normalmente. Desse lado eu não vou arrematar nada, porque já arrematei, né? Já tirei 2 pontos. Então, eu faço aqui normalmente. Já está. Troco meu novelo. E desse lado, vou arrematar, então, 2 pontos também, olha. 1. Volta pra agulha. 2. E continuo minha carreira até o final. E na próxima, a gente vai arrematar mais um ponto. Aí, eu já vou poder arrematar tudo do mesmo lado, porque a gente já consegue, quando é só um ponto, a gente já consegue fazer no mesmo lado. Então, já terminei aqui, pessoal. Vou virar agora. Tomando cuidado aqui, pessoal, sempre, toda vez tem que verificar se não tá ficando aqui as linhas enroladas. Quando a gente trabalha com 2 novelos, a gente sempre tem que tomar esse cuidado. Então, agora, pessoal, só falta arrematar um pontinho de cada lado. Vou fazendo até chegar no centro outra vez. E vamos arrematar um pontinho de cada lado. Tem mais 3. Quando chegar assim, olha, 2 pontinhos, aí eu já posso fazer aqui mesmo, pessoal, olha. Quando é um só, a gente já consegue fazer aqui desse lado, ó. 2 pontos juntos e já está, já fechou aqui. Agora, troco o novelo e arremato também um ponto desse outro lado. E assim já tá pronto as nossas diminuições, pessoal. Agora é só subindo reto. O tanto necessário de acordo com a medida do braço, né? No meu caso, precisava alcançar 16 centímetros, né? Mas no total tinha que dar 18 centímetros para ficar igual a parte de baixo da blusa. Mas se vocês tiverem dúvidas, também vocês podem ir deixando nos comentários que eu vou ajudando vocês a fazerem. Mas aqui não tem segredo, olha, pessoal, só fazer a medida aqui. E agora eu vou fazendo aqui o comprimento reto, vamos subindo reto agora, não precisa diminuir mais nada. Eu vou subindo reto até chegar ao mesmo tamanho que tinha aqui, tá bem? Já volto com vocês pra gente já arrematar, porque eu vou subir mais algumas carreiras aqui, pra ficar o mesmo tamanho da parte de baixo. E aí, a gente já vai arrematar. É importante sempre deixar essa curvinha aqui, esse pedacinho reto, pra poder entrar a blusa na cabeça, pessoal. Senão depois, se a gente não fizer aqui corretamente assim, depois fica muito apertada, a blusa não passa na cabeça, é um desastre. Tá bem, pessoal? Então, fazem essa parte com cuidado pra poder entrar na cabeça. Senão depois fica muito chato. Quando a gente termina de fazer a blusa e vai vestir, a blusa não passa na cabeça. Tá bom? Então, até já, pessoal. Já vou fazer essa parte aqui até terminar e já volto com vocês arrematando os pontos. Olha, pessoal, já deu aqui o tanto necessário, olha. Eu tinha falado que eu queria fazer igual aqui embaixo. Aqui tinha dado
18 centímetros e na parte de cima também tem 18. Então, agora já vamos terminar a parte da frente arrematando. Então, agora para arrematar, a gente faz a mesma coisa que a gente fez ali no meio. 2 pontos juntos, volta a colocar na agulha. 2 pontos juntos, volta a colocar na agulha. 2 pontos juntos. Agora eu faço até o final, pessoal. E já mostro para vocês o outro lado. Então, já estou chegando no final, pessoal. Olha, falta aqui só mais 3 pontinhos, né? Faço, dou uma apertadinha. Corto aqui a linha um pouquinho maior, olha. Pra já ficar pra costura, né? E faço um nozinho aqui nesse último ponto, ó. Passa por dentro e puxa. Ficou assim. E agora eu vou continuar, então, arrematando desse outro lado, pra fechar também esse outro lado. Muito fácil, né, gente? Já terminamos, então, a primeira parte da blusa. Eu vou também deixar um link na descrição do vídeo com várias outras blusas que eu fiz, também explicando essa gola, tudo direitinho. Faço aqui o arremate igualzinho, pessoal, olha. E aqui vai ficar uma golinha bem larguinha, bem bonita do jeito que eu queria. Depois vocês vão ver como vai ficar bonita esta blusinha. Agora, a gente vai começar a fazer a parte das costas. Vou fazer igualzinha, pessoal. A única diferença é que não vai ter a cava. A gente vai fazer ela completamente reta. Um retângulo, sem precisar se preocupar com nada. Somente vamos fazer aqui os pontinhos, vou fazer os mesmos pontinhos. Agora, puxo. Corto aqui também um pouquinho maior. E faz aqui um nozinho no último ponto. Já fica feita a parte da frente. Então, gente, eu vou parando esse vídeo por aqui e nos próximos vídeos eu vou dando continuidade nessa blusinha, tá bem? Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá bem? Se vocês gostaram, deixe o like, pessoal, se inscrevam no canal e deixe o sininho de notificações ativado para receber todas as notificações, tá bem? Que assim vocês vão serem avisados quando eu postar os próximos vídeos desta blusa, tá bem, gente? Um beijinho muito grande, pessoal. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Beijos!